Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao podcast Luto Sem Tabu. Eu sou a Lu Figueiredo, sou psicóloga clínica, especialista em luto, e hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, Caroline, a mãe da Helena, a esposa do Danilo, e uma dona de casa por vocação, né, Carol? Seja muito bem-vinda, minha querida. Lu, obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço por você disponibilizar um tempo para vir aqui conversar com os nossos amigos que estão em casa nesse momento. Eu acho que falar sobre o luto é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, porque acho que traz tranquilidade. Acho que no meu processo, conversar foi fundamental, sabe? Porque não é fácil. Não é mesmo. E o quanto é importante, Carol, isso que você está falando, já iniciar a gente falar sobre isso, porque é importante a gente falar para quem está em casa que o que a Carol vai trazer aqui é a vivência da Carol. Então, assim, a gente não vai se comparar com a história da Carol, a gente pode se inspirar, a gente pode pegar alguma coisa e dizer, nossa, de repente eu posso tentar fazer, mas a gente não vai se comparar, porque cada história é cada história, né? Então, isso é bem importante a gente organizar antes da gente iniciar. Mas o quanto é importante falar, né, Carol? Eu ainda falei pro meu marido ontem à noite assim, ai, amor, eu tô com medo de falar alguma coisa e deixar quem tá assistindo ainda mais abalado, sabe? Porque é um processo, assim, ó, é uma montanha russa de emoções, assim, ó, que vai lá no alto e muito no fundo do poço, assim. Até no meio do meu processo de luto eu descobri a bipolaridade. Então, isso eu acho que intensificava muito tudo que eu sentia e não foi fácil. Uhum. E a depressão, que eu já tinha histórico de depressão, então tudo isso, assim, afetou demais a minha vida, assim. Eu realmente fiquei praticamente 2 anos sem viver, só focada nisso. A única coisa que eu vivia na minha vida era o luto. Que intenso, né, Carol? Foi. E você gostaria de se você se sente à vontade, né? Sempre tudo que você se sente à vontade. Eu gostaria de contar para quem está em casa um pouquinho da tua história. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu perdi a minha mãe em janeiro de 2019, depois de ela ter passado por uma cirurgia de coração. Até então, ela era perfeita, não tinha nada. Foi fazer um check-up e descobriu que o coração dela estava muito fraco. E o médico disse para ela, ó, passe em casa, pega tuas coisas e vai direto para o hospital, porque tu tá viva por um milagre. Aquilo ali já foi um baque, a gente não teve um tempo de preparação. Eu lembro que a minha filha estava na casa do meu sogro e eu falei, Marcelino, leva a Helena lá para casa da minha mãe, eu tô indo lá porque ela vai ser internada, eu quero que ela veja a Helena. E daí ali foi... Só que até então não tinha caído a ficha da gravidade. E como a filha, a caçula, ninguém me passou... Eu acho que até ela morrer mesmo, até o dia do falecimento, eu não tinha noção da gravidade do problema dela. E durou quanto tempo, Carol, assim, esse tempo todo? Ela foi internada dia 2 de outubro. E daí ela fez cirurgia, eu acho que, se eu não me engano, foi dia 21 de outubro. E daí E a gente eu não sei, né? Tipo, a gente sempre trabalhou juntas. Então, a gente tinha recém aberto o brechó. Eu tinha um brechó, o Baú das Meninas, e foi tipo um sonho meu e dela. E daí eu tive que fechar o brechó ali, porque eu precisava cuidar dela, e ficou fechado até por meses. Acho que eu abri de novo em abril. Ou, enfim. Então, ali, dia 2 de outubro, parou a minha vida. Eu larguei tudo, a minha filha ficava na casa do meu sogro praticamente o dia inteiro. Eu ia para o hospital às 8 da manhã e saía às 8 da noite, cuidando dela, fazendo tudo, né? E nessa época a Helena era bem pequena. Ela não tinha nem 2 anos ainda. E eu lembro, assim, que eu engordei muito, tipo 8 horas da manhã antes de ir para o hospital. Às vezes eu fazia miojo, porque eu não gostava da comida do hospital e eu não queria sair para almoçar. Então foi um período, assim, bem intenso. E nesse meio tempo, ela ganhou alta, foi melhorando. Depois ela pegou uma infecção na perna, foi reinternada para tratar a infecção.
E quando ela ganhou alta de novo ali perto do Natal, a gente passou o Natal juntas. E depois do Natal ela foi para casa de uma tia. Dia 12 de janeiro, eu peguei ela na casa da minha tia e a gente foi pro apartamento dela que ela ia morar. Aí foi, sabe, o alívio? Aí comecei a fazer planos de ela ir morar comigo. Foi assim, ó, vida nova, coração novo, né? Passou por 4 pão de safena, tava tudo ok, aquela alegria. Aí uma tia convidou ela para passar uns dias em Balneário, no apartamento dela, que ela gostava muito de jogar canastra, a família adorava jogar um baralhinho, e ela foi. Aí eu lembro de ter ido de manhã, arrumado a malinha dela, tudo. Quando a gente desceu do prédio, assim, para ela ir embora, eu assim, mãe, aí a pastinha dos teus exames, né? Tu fez cirurgia, vai que precisa, né? Dela, ai, não vai precisar disso. Não, mãe, espera que eu vou lá. Corri, peguei a pastinha, levei para ela. E tava tudo bem. E ela sempre me convidava, Lu, pra ir pro balneário. Ela falava assim, tu vais amar o apartamento da tia, a coisa mais linda é apartamento de novela. E ela sabe que eu gosto muito, né, de decoração. E o Danilo tava viajando, meu marido tava viajando, eu não tava trabalhando, e ela não me convidou. Aquela era a oportunidade para eu ir, e ela não me convidou. Aí o Danilo viajando, no sábado de manhã, o Danilo chegou e a gente foi para Garopaba pegar uma praia. Eu cheguei em Garopaba, ele assim, eu vou te levar lá na Barrinha da Ferrugem, uma praia que eu nunca tinha ido. Eu disse, então vamos. Aí a gente estava lá na praia, mandei uma foto, ela vem assim para mim, filha, o Danilo já chegou? Eu assim, já, mãe. Então tá. Daí ela pegou e mandou uma foto da vista do apartamento, né, pro mar. Ela assim, olha só. Eu peguei e mandei uma foto da praia pra ela. E ficou por isso. E eu falava pro Danilo, amor, é aqui, nessa praia, que eu quero vir morar. Porque meu sonho é morar na praia, né? Eu falei pra ele, é nessa praia que eu vou morar, amor. A próxima vez que a gente vier, a gente vai trazer a minha mãe, porque ela vai morar com a gente, já eram os planos de ela morar com a gente, né? Ela vai amar esse lugar e vai ser aqui. A gente curtiu o dia de praia de manhã, né? Aí eu fui pra cá, a gente saiu de casa, eu acho que era 12:00, 1h, e foi pra casa lá, que a gente fica em Garopaba, né? Chegou lá, tinha um monte de ligação perdida no meu celular, a internet não funcionava muito bem. E aí um primo meu, marido de uma prima, ligou pro Danilo. Daí eu estava deitada no sofá, num colchão, a Helena dormindo. Daí o Danilo assim, não, ela tá aqui comigo. E eu vi que ele foi ficando branco. Mas nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que tinha acontecido alguma coisa. E ele foi ficando branco, e aquilo ali foi acelerando o meu coração. Eu pensei, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Pro marido da Dani, achei que tinha acontecido alguma coisa com a minha prima. Desculpa. Aí, o Danilo desligou o telefone e falou, amor, arruma as coisas que a gente tem que ir embora, tua mãe tá no hospital. Quando ele falou isso, eu já sabia que não era no hospital, por causa do jeito que ele estava falando no telefone. Eu perdi totalmente, assim, ó, eu não sentia meu corpo, eu enfraqueci, eu fui pra rua porque eu não conseguia respirar, eu caí de joelhos na brita, que o meu joelho chegou, assim, a machucar, porque eu não tinha, sabe assim, parecia que não tinha força. Foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. Assim, ó, eu imaginei perder qualquer pessoa. Sempre que eu pensava em perder alguém, eu pensava que em todo mundo, menos na minha mãe. Aquele trajeto de Garopaba até a Palhoça foi o trajeto mais longo que eu já fiz na minha vida. E ali foi passando um monte de coisa na minha cabeça, e eu dando a notícia para as pessoas, e todo mundo me ligando. Aí, graças a Deus, a minha cunhada resolveu tudo, né? Enfim, a burocracia, né? E eu lembro de quando, no velório, assim. No velório, eu não saí de perto dela.
E eu falava assim pra ela, mãe, o enterro ia ser às 9 da manhã. E eu falava, mãe, a gente só tem mais um pouco, acorda, mãe. Tá acabando o nosso tempo junto, mãe, por favor, acorda. Eu falava aquilo pra ela, não me deixa. Porque pra mim era impossível viver sem ela. E depois daquilo, veio a culpa de eu estar pedindo pra ela voltar. No mesmo momento, Carol, tu já sentiu a culpa? Não, depois. Passou. Assim, ó, no dia seguinte eu só gritava. Eu lembro de, tipo assim, ó, chorar não curava. Chorar não aliviava a dor, eu tinha que gritar. Eu botava um travesseiro, tava dentro do meu quarto, assim, ó, eu gritava, porque parecia que aquilo ali dava uma aliviada, sabe? E dali começou crise de ansiedade, o ar não vinha, eu puxava o ar e eu não conseguia respirar. Eu não conseguia olhar para minha filha. Ela ficou com meus sogros um tempo, depois eles trouxeram ela de volta para casa. Mas eu lembro muito, assim, de eu pensar, cara, se eu não tivesse ela, eu podia morrer. A única coisa que me prende nessa vida é ela. E daí eu fiquei com raiva dela. Eu pensava, por quê? Eu não queria ter a Helena naquele momento, porque ela era a única pessoa que me prendia aqui. Enfim, foi um processo assim, ó, longo. E como eu já tive depressão, e eu pensava muito em morrer, Lu. Eu só queria morrer. E em 2014, logo que eu casei, eu tive uma depressão muito forte. E eu tentei o suicídio. Então, é uma coisa que eu já tenho. Até hoje, assim, às vezes eu penso assim, cara, só vai passar quando eu morrer. Porque, essa história que o tempo cura, não, o tempo não cura nada. Com o tempo, a gente aprende a lidar com aquilo, mas curar mesmo não cura. Daí eu só queria morrer. Eu pensava 1000 vezes por dia no que eu posso fazer. Tomar remédio, me jogar do prédio. Era assim, ó, surreal. Aí eu fui procurar ajuda. Aí eu falava daí fui no psiquiatra e comecei a tomar medicação. Aí, só que não era o suficiente. E eu já tinha tomado medicação em 2014. E eu sei que não, por mais que seja necessário, não é uma coisa que é legal. Porque tu perde muito as tuas emoções. Uhum. Tu nunca tá triste, mas tu também nunca tá feliz. É uma coisa meio que tô só vivendo. Anestesiada. Exato. Assim, né? Uhum. E eu não queria aquilo, até porque o luto tu tem que viver. Mas, com o meu histórico, eu era obrigada a tomar a medicação. Então eu falei pro meu marido, não, eu vou procurar terapia, porque eu acho que conversar vai ser fundamental. Aí na terapia a gente começa, né, a entender melhor o que tá passando. Eu lembro que a gente fez na terapia não sei o que é, que eu fechei meus olhos e eu voltei para aquele dia do enterro, que eu tava ali do lado do caixão dela, e ali eu falava que ela podia ir, que ela tinha feito tudo que ela podia fazer. E eu lembro que depois daquilo ali saiu um peso. A minha terapia era em sexta-feira. Tinha dias assim que eu falava, eu não volto mais. Porque eu passava o final de semana arrasada. Mas depois era necessário, sabe? Mas depois daquilo foi melhorando. E é que eu não era nada, Lu. Eu não era 100% dona de casa. Eu não era 100% mãe. Eu não era 100% esposa. Eu e a minha mãe, a gente trabalhou junto a vida inteira. Ela tinha uma loja de roupas. Ela teve mais de 30 anos essa loja. E eu sempre trabalhei com ela. Então, ela era minha mãe, minha colega de trabalho, minha amiga. Ela era um pouco mãe da Helena, sabe? Eu lembro que eu moro em apartamento, o varal é pequenininho, né? Aí eu levava minhas roupas eu lavava em casa
e estendia lá e levava tudo passado para casa. Coisa de mãe, né? Feijão, ela fazia o feijão, levava congelado para casa, as comidinhas da Helena, sabe? Tipo, a gente era muito amiga. E logo que a Helena nasceu, a gente colocou a loja para vender, porque a gente queria muito viver intensamente a Helena. Então, acho que a Helena tinha uns 8 ou 9 meses quando a gente vendeu a loja. E quando a gente ia começar a viver a vida, veio essa loucura, assim, e eu fiquei muito revoltada, Lu, porque não existia ninguém nesse mundo que gostava mais da vida do que a minha mãe. E tem tanta gente ruim aí vivendo bem, e ela que amava a vida, era uma pessoa boa, ajudava todo mundo, cheia de energia. Deus levou. Briguei com Deus. Meu Deus. Me revoltei com Deus. Conta um pouquinho. Acho que tudo que tu tá falando, o pessoal em casa tá se identificando bastante. Me revoltei muito com Deus, assim, ó. Meu Deus, eu falava, não, tu não existe. Porque se tu existisse... Então, por que tu fez ela sofrer, né? Tipo, outubro, novembro, dezembro, final de janeiro. 4 meses com cirurgia, a perna aberta da virilha até o tornozelo. Aquela cirurgia invasiva, reinternação por causa de bactéria. Por que tu fez ela viver isso tudo, todo esse sofrimento, para depois levar ela? Ela merecia isso? Ela não merecia. Ela era a pessoa que menos merecia isso, de todas as pessoas que eu conheço. Então eu me revoltei muito com ele. E assim, ó, Lu, minha mãe morreu dia 25 de janeiro. E se eu não me engano, dia 18 de março, ou 19 de março, começou o lockdown da pandemia. Uhum. E no início eu não queria ver ninguém. Eu não queria conversar com ninguém. Era tudo muito recente. E quando tu começa a querer conversar com as pessoas, né? Daí vem a pandemia. Aí tu não consegue mais. Sim. Aí eu não tinha um abraço, eu não tinha um carinho, eu não via ninguém. E a minha rede de apoio foi o Instagram. Eu ia pro Instagram, Lu. Eu gravava vídeo, falava tudo que eu tava sentindo. Era chorando, era rindo. Era assim, ó, hoje eu tô bem. Daqui a pouco, amanhã eu gravava um vídeo. Não, hoje eu tô assim, sabe? As oscilações apareciam bastante ali. O Instagram, falar ali, nossa, aquilo ali pra mim me ajudou muito. Foi assim... E ajudava muitas pessoas. Várias pessoas vinham comentar comigo, ai, obrigada, eu tô passando por isso. Porque muita gente perdeu ente querido na pandemia. Então, tudo ali que eu tava falando, que tava acontecendo comigo, fazia sentido para muitas pessoas. Então, assim, ó, muitas pessoas vieram conversar comigo, assim, na época, por causa dos meus vídeos. Que eu gravava quando eu tava bem, eu gravava quando eu tava mal. Tava toda a vida ali chorando, rindo. Então, acho que isso ajudou bastante. Daí, quando eu brigava com Deus, as pessoas vinham, conversavam comigo. Mas, enfim, é pesado, é bem pesado. E como é que foi esse caminho de fazer as pazes com ele? Fez as pazes? Fiz as pazes. É porque eu vejo lá no Instagram tu tá bem... Fiz as pazes com ele, graças a Deus. Ele conseguiu botar uma coisinha na minha cabeça. Porque acho que a gente procura as respostas e a gente nunca vai receber essas respostas diretamente. Então, tu dá as tuas próprias respostas e tu se agarra naquilo como se fosse, né, a verdade absoluta. Então, hoje eu penso assim, hoje eu penso que a cirurgia dela foi uma preparação para mim, porque me tornou mais responsável, eu passei esse processo cuidando dela, sabe, dando conta de tudo, eu dava conta da casa, da Helena. Para aí um pouquinho, vou precisar tossir. Ai, meu Deus. Começa a coçar a garganta. Eu tô falando certo no microfone? Acho que agora vai.
Que a cirurgia dela foi um preparo. Então, eu acho que foi uma preparação, sabe? Porque daí eu cuidava da minha mãe no hospital, eu cuidava da minha casa, eu mantinha o meu casamento, eu fiz a mudança do apartamento dela todo praticamente sozinha. Então, aquilo me fortaleceu. E daí eu vejo todos os detalhes. Lu, ela não tem me convidado para ir para balneário. Hoje tu vê isso como algo... Hoje eu vejo isso como, tipo... Foi Deus que estava preparando todo o terreno, sabe? Eu lembro que o apartamento que ela morava era escada, não tinha elevador e ela não podia mais ficar lá. E no meu prédio, tinha um apartamento para alugar. E eu tentei muito alugar aquele apartamento, porque ela não queria morar comigo. Porque ela dizia, vocês são um casal novo, com filho novo, eu não quero incomodar. Eu disse, não, mãe, então vamos morar pertinho de mim. Lu, eu tentei tanto alugar aquele apartamento. E ela disse, a moça falava para mim, agora eu não quero mais alugar. Eu vou botar para vender. E a tua mãe não quer comprar? Eu disse, não, comprar ela não quer. Ela disse, não, mas alugar, não vou mais alugar, me incomodei muito. Eu disse, então tá. E, tipo, depois que ela morreu, a mulher botou o apartamento para alugar, sabe? Então, tipo, parece que tudo que estava acontecendo... Meu irmão, na época, também estava separado. E daí tinha montado um apartamento. Daí a minha mãe foi para esse apartamento e ele acabou voltando com a esposa dele. Outra coisa que eu percebo, assim, muito que foi Deus, sabe, Lu? E, claro, alguns têm que sofrer para outros se beneficiarem, né? Nesse processo ali, o meu irmão estava separado da minha cunhada. E ele morou um tempo com a minha mãe. Lu, acho que foi a melhor época da nossa vida, tá? A gente fazia churrasco, a gente chamava de sexta-feira. Toda sexta-feira era com milhança. E a gente tomava a nossa cerveja. Toda sexta-feira, assim, ó. E, tipo, se ele não tivesse separado, a gente não ia ter vivido isso. Então, sabe, tudo é muito nos detalhes. Deus sabe tudo que faz. É que a gente não percebe o processo, mas sempre tem um motivo, né? Sempre lá no final tu vais entender. Mas aí ela não ter me convidado para o balneário, com certeza, né? Acho que no fundo ele já sabia que ela não ia voltar de lá com vida. Então, ela não me convidou para ir. E é isso. Mas eu acho que isso que tu tá dizendo é tão importante, que quando a gente fala no luto, né? Que o luto ele é uma produção de sentido. A gente vai dar um sentido para tudo isso que aconteceu. Então, lá no começo, você estava revoltada, estava com raiva de Deus, né? Estava querendo gritar com o mundo, brigar com todo mundo. Né? E, aos poucos, essa produção de sentido vai acontecendo. Uhum. Você vai vendo o porquê de cada coisa, porque esse é um porquê que cada um vai construir. Né? Então, assim, quando você, né, hoje constrói, que é um cuidado de Deus em cada detalhe, isso é uma coisa que só você pode construir. Não tem ninguém que vai poder te dizer, olha, Carol, é assim por causa disso. Não existe uma resposta, não existe ninguém que vai dar. A gente vai precisar construir. E por isso que essas reflexões que a gente vai fazendo e o quanto a gente fala, porque é através da fala que a gente vai produzindo sentido. Porque se a gente fica com todas essas emoções repreendidas dentro da gente, a gente não constrói nada. É necessário falar, pensar, comunicar, pra gente ir fazendo essa construção. Você sentiu isso também? Pra mim, Lu, assim, ó, até hoje eu falo muito da minha mãe. Às vezes eu até... Tem pessoas assim que eu evito falar, porque as pessoas devem pensar, já faz 3 anos e ela ainda tá presa nisso, sabe? Mas é que é tão bom falar dela, é tão bom lembrar dela. Sábado passado, desde que ela morreu, tinha uma foto dela na minha geladeira. E tudo que eu fazia, eu conversava com ela. Todo dia eu passava por aquela foto. Se eu fizesse uma coisa errada, eu falava, mãe, desculpa. Prometo que eu não vou mais fazer. Ou então, mãe, me ajuda, né? Por favor. Então, eu sempre conversava com aquela foto. E eu escrevi de caneta na geladeira, saudade, mãe, te amo, saudade eterna. E eu tinha tentado apagar aquilo, Lu, sério, muitas vezes. Tipo, meio que manchou a geladeira. Até tá arranhado, que eu tentei tirar com sapólio e não saiu. E daí, no sábado, eu tava sozinha, a Helena não tava, o Danilo tava viajando. Eu fui bater uma foto num espelho que eu tenho, que reflete a geladeira. E daí, quando eu olhei,
tava batendo a foto, refletiu a foto da minha mãe, daí eu pensei assim, acho que é hora de tirar a foto dali. Sabe, eu senti no meu coração. Eu tirei a foto, eu peguei uma esponjinha, aquelas esponja mágica. Ela tava ali em cima, não sei de onde que caiu, porque eu comprei pra testar e nunca nem tinha usado. E eu passei na geladeira e saiu, Lu. Aquilo, assim, ao mesmo tempo que me deu um alívio, me deu, sabe assim, cara, eu já tentei tirar isso, mágica, já tentei tirar várias vezes e não saiu, porque não era a hora. E daí eu tirei. Daí eu pensei assim, eu acho que agora eu vou deixar ela descansar. Porque eu acho que eu incomodo muito ela ainda, sabe? Passou todos esses anos e eu ainda tô ali pentelhando, falando, ai mãe, toda a vida. E eu acho que isso não fazia bem nem pra ela e nem pra mim. A minha prima me ligou todas as noites que eu faço a minha oração, eu falo, ai Deus, eu queria sonhar com a minha mãe. Sabe aquele sonho que tu sente um abraço? Sonho real é o desejo da minha vida. E eu sempre peço para Deus. E nunca aconteceu. Aí... Nunca nesses 3 anos? Não, eu tive sonhos em que ela estava no sonho. Mas sonhar com ela, sentir... Sabe aquele sonho real? Nunca. Aí esses dias eu fiz a minha oração. E na madrugada eu sonhei que o Danilo tinha me levado na casa da ex-mulher dele. Ele nunca foi casado. Sabe assim, eu acordei revoltada com ele, Lu. Eu olhava pra ele assim, eu queria esganar. Sabe aquele sonho assim, bizarro, que não faz sentido, mas tu fica com raiva da pessoa? Aí eu tava indignada, fui levar ela na escola, minha prima me mandou um áudio. Falando, ai prima, sonhei que a tua mãe foi um sonho tão lindo, ela me abraçava, uma delícia. Lu, eu gritava dentro daquele carro. Eu falava pra Deus, por que, Senhor? Eu peço pra sonhar com a minha mãe, tu me bota um sonho que não existe. Que eu, sabe? E daí a minha prima sonha com a minha mãe. Cara, tá de brincadeira, né? E daí eu acho que é isso. Eu acho que eu forço tanto, eu peço tanto, eu incomodo tanto que eu não tô preparada ainda. Então eu acho que agora que eu tô, né, deixando as coisas mais light, eu não tô chamando tanto ela, conversando tanto com ela, porque era todo dia, Lu. Todo dia eu olhava pra fotinha dela na geladeira e eu conversava com ela. E agora que a foto não tá mais lá, eu já, né, olho ali pra geladeira, às vezes eu sinto um vazio, mas não botei de novo. Esses tempos eu até perguntei, né, será que foi certo? Será que eu não deveria deixar ali? Será que eu vou esquecer ela? Será que aquilo ali não era a necessidade de ver a fisionomia dela? Porque eu tenho medo de esquecer o cheiro. Eu tenho roupas dela num saquinho a vácuo lá na casa da minha sogra. De vez em quando eu abro o saco. Aí o cheiro, eu falo, ai, ainda tem um cheiro. Daí eu fecho de novo, guardo. E as coisas que eu olho, eu gosto de usar roupa, o brinco que eu tô usando é dela, sabe? Eu gosto de sentir ela por perto, assim. E eu não sei até que ponto isso é saudável ou não, sabe? Mas pra mim aquilo me faz bem. Esse é o ponto do saudável. Esse é o ponto. Faz bem, se te preenche. Né? Porque existe uma diferença entre o que a gente tem de objeto de ligação, que é aquilo assim, eu não saio de casa sem o brinco da minha mãe. Se eu não usar o brinco da minha mãe, meu dia foi perdido, nada dá certo. Isso é um objeto de ligação, isso não é bom a gente manter. Tem gente que tem isso na aliança, num colar, em algum objeto. Outra coisa são as nossas recordações, e as recordações a gente precisa ter. A gente, é bom pra gente ter, são coisas que nos conectam, que dá essa sensação de ter perto de alguma forma. E as recordações a gente não precisa afastar. A gente pode tê-las. Né? Então, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, a partir do momento que não tem uma dependência, uma coisa assim, eu não consigo. Se eu tirar, parece que a pessoa morreu de novo. Se eu tirar esse anel que era da minha mãe, parece que ela vai embora. Isso é um objeto de ligação. Né? É diferente da lembrança. A lembrança, se eu perder ou alguma coisa eu vou sentir, que pena, mas a minha vida vai seguir. Então, é diferente. Então, os objetos de ligação, eles são sempre importantes da gente desligar. Mas as recordações não precisam, podem ser para a vida. Eu gosto de
De sempre ter alguma coisinha assim, ai, olha ali, ai não, hoje eu vou botar o brinco dela. Ou uma roupa, né, que eu fiquei, enfim. Eu gosto bastante, assim. E eu falo muito dela pra Helena. Muito, 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 assim, ó. A Helena foi o grande amor da vida da minha mãe, assim. Ela viveu intensamente. A Helena completou 2 anos em novembro. A minha mãe tinha recém sido operada. Ela estava sendo cuidada na casa de uma tia. Até a gente fez um bolinho lá na casa da minha tia. Mas a Helena foi o grande amor da minha vida. O amor da vida, assim, da minha mãe, com certeza. E eu sinto muito isso, Lô. Assim, ó. Aniversário, quando ela faz uma coisa nova, sabe, uma gracinha, ou uma piada. A Helena é uma piadista. E daí eu falo, ai, a minha mãe não tá vivendo isso. Daí o Danilo sempre fala, mas ela tá vendo. Se a mãe não tá vivendo, né? Tu sempre quer que a pessoa veja aquilo. Daí eu vejo a ligação dela com a avó, né? E daí eu penso, ai, ela podia estar aqui. E não tá. E como que tu lida com esse pesar, Carol? Hoje eu lido bem até, Lu. Já foi bem pior. Essa semana aconteceu uma coisa assim que, tipo, eu chorei muito. Foi bem difícil para mim, porque eu faço um devocional, né, de mães que oram pelos filhos para Helena. Só que eu nunca liguei isso a minha mãe não orar mais por mim, a minha mãe não rezar mais por mim. Nunca tinha ligado. E eu assisti um vídeo e nesse vídeo o menino falava, né, da importância de uma mãe orar por um filho, de um filho receber a oração de uma mãe, que é a oração mais forte. E a minha mãe acordava todo dia 1 hora antes e rezava por todos os irmãos, todos os filhos, vizinho, ligava, ai, reza por mim, ai, sabe? Tipo, ela sempre foi muito de orar por todo mundo. E daí que caiu a minha ficha que eu não tinha mais isso. Quem que ora por mim hoje, Lu? Ninguém. Se não for eu rezar por mim, ninguém vai rezar. E daí, ali eu chorei. Sabe, eu pensei assim, meu Deus, eu tô 3 anos sem oração. Vivendo assim, só com o que eu... Né? Porque quem mais orava por mim, quem mais rezava... Ai, mãe, vou fazer uma prova. Ela rezava. Mãe, reza por mim. Sabe, tudo, o tempo inteiro. E daí que caiu a minha ficha, que não tem mais ninguém rezando por mim. E daí aquilo me doeu muito, e eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho que dobrar minha fé, dobrar minhas orações, porque eu não estou mais recebendo da pessoa mais importante, que é a mãe. E daí aquilo ali, eu tenho pensado bastante, sabe? Que é uma falta física mesmo, né, Carol? Daquilo que só mãe faz, como a gente estava conversando no início, né? Só mãe. Só mãe faz. E eu acho assim, ó, além de ser a mãe, foi a minha primeira grande perda, assim. Eu nunca perdi ninguém tão próximo de mim. E aquilo ali, acho que tirou meu chão, assim. Eu falo pra todo mundo, tem 2 Caróis. Carol, né? A Carol antes da Silvia, né? Que é a Silvia. Carol da Silvia. E a Carol depois da Silvia. Porque eu sou outra pessoa completamente diferente. Eu penso diferente. Eu quero fazer diferente. Eu era mimada. Não me arrependo, nem um pouco. Todo mundo fala, tu és mimada. Meu irmão falava, ai, a mãe te mima muito. Cara, que bom. Hoje eu penso assim, ai, obrigada, mãe, por ter me mimado tanto, sabe? E eu tive que ser tudo que eu não era depois que ela morreu. Eu acho que ela precisava ir pra eu nascer, sabe? Se desenvolver nessa parte. Exato. E como é que foi essa transição, Carol? Como é que tu viveu ela? Porque, assim, são novos papéis, né? Que a gente vai... Eu mergulhei em tudo, Lô. Aí eu voltei pro brechó e comecei ali no brechó, mas sabe assim, ó, sempre faltava alguma coisa, por mais que eu me dedicasse, eu adorava, eu tava toda a vida fazendo uma coisa diferente, eu amava aquilo ali, só que não me completava, sabe? Eu não me sentia completa. E porque era uma coisa nossa. Aí tive uma sócia, que era uma pessoa muito especial na minha vida, uma amiga, assim.
E ela, até conversei com ela essa semana, que eu precisava dela, sabe? Ela me manteve viva por um tempo. Porque eu lembro que às vezes eu saía e sumia, assim. A gente estava ali trabalhando, daqui a pouco eu sumia e dela, meu Deus, onde é que a Caroline tá? E todo mundo, onde que a Caroline tá? Tipo, simplesmente entrei na casa de alguém e fiquei ali conversando, sabe? E todo mundo atrás de mim e aquela preocupação. Então ela me manteve viva ali por um tempo. Mas eu ainda estava muito perdida. Aí ela sempre teve o sonho de ter uma loja de roupas femininas, né? Novas, assim. Dela, ai, amiga, vamos montar? Vamos montar. Daí a gente montou a Uzecil. Era Permita-se Florescer. E foi muito legal, sabe? A gente viveu ali, tipo, a gente curtiu muito aqui. E eu converso para ela assim, ó, conversei com ela essa semana, que Permita-se Florescer não era pro outro, não era para quem a gente estava vendendo, era pra gente. Aquilo ali só, única e exclusivamente, era eu e ela. Porque ali a gente percebeu o que a gente queria, o que a gente não queria, quem a gente era, quem a gente queria ser. Então aquilo ali foi pouco tempo, acho que a gente ficou uns 8 meses só. E daí a gente decidiu parar. Eu falei, não, eu não quero. Eu já tinha fechado o brechó. Eu falei, Tati, eu não quero. Se tu quiser continuar, pode continuar. Ela também não quis. E daí o Danilo, eu conversei com meu marido. Ele falou, tira um ano sabático. Fica de boa, sem ter nada na tua cabeça. Sem se preocupar em vender, em pagar, em receber. Sabe? Em sair de casa, na correria. Fica em casa. Cuida de ti. Cuida da tua saúde, vai no médico, vai na academia, faz pilates, joga, vai pro beach tênis, que agora eu jogo beach tênis. Ai, que chique! Encontrei um esporte que eu gosto. E que me ajudou muito, acho que assim, ó, fundamental. Meu Deus, como me ajudou. O contato com as pessoas, né? Uhum. De estar ali suando. Uhum. E esse um ano em casa, Lu, foi o ano passado, né, 2022... eu percebi, assim, ó, que era isso que eu queria pra minha vida, sabe? Eu sempre gostei de cuidar da minha casa, né? De cuidar da minha família, arrumar cama, passar roupa. Sempre gostei disso. Com a cervejinha. Com a cervejinha do lado. Sempre gostei. E foi assim, ó, fantástico. Foi um ano, assim, ó, que eu acho que foi o que me deu, assim, que me levantou, sabe? E aí eu percebi que o mundo das vendas, de ter loja, de ter comércio, não era meu. Era dela. Era o sonho dela. Ela era fantástica nisso. Ela era uma vendedora sensacional. Ela fazia compras, ela já pensava no cliente que ela ia vender. Ela era uma vendedora. Ela sabia fazer aquilo. Ela gostava de fazer aquilo. E eu cresci naquilo. Eu cresci dentro da loja. Então, eu achava que a única coisa que eu podia fazer era aquilo. E a minha mãe sempre foi daquela assim, de falar, tens que ser independente, não pode depender de marido, tens que trabalhar e ter teu dinheiro. Então, isso tudo meio que me impulsionava a correr atrás, né, de alguma coisa. A Helena estuda só meio período, então meio período ela fica comigo. Então, trabalhar fora é muito difícil, de tu arrumar um emprego meio período. Todos os empregos hoje em dia né? Então, ou eu empreendia, né? Ou eu não trabalhava. Ou botava ela integral na escola, que nunca foi uma opção e nunca será. Então, assim, ó, a decisão de se tornar dona de casa mesmo foi assim, ó, me realizou. Hoje eu me sinto totalmente 100% realizada de estar em casa, a Helena fala, mãe, tomar um cafezinho, eu vou lá e arrumo a mesa, faço decoração. E ela fala, que bonito, né, mãe? Às vezes eu arrumo a mesa, Lu, e eu não boto guardanapo de tecido. Assim, rapidinho, boto um guardanapo de papel dela, já reclama. Ela já fala, mãe, por que não botasse aquele guardanapo bonito? Sabe? E esses detalhes, assim, sabe? Esse cuidado que eu acho que daí tu tu encontra o propósito. Esse é o meu propósito. É cuidar.
É cuidar da minha filha, é cuidar do meu marido, é cuidar dos meus amigos quando alguém precisa. Uma amiga precisa, eu tô lá. Não, eu posso. Então, essa é a minha vocação, sabe? Eu adoro o que eu faço, assim, me encontrei. Eu acho que me dá muita força. Acho que eu me encontrei ali por ser uma coisa que a minha mãe, por mais que ela não fizesse muito, porque ela sempre teve comércio, mas a minha mãe sempre que fazia com muito gosto. Sabe? Eu amo... Lu, sério, as pessoas acham até bizarro, mas eu amo passar roupa. Quando eu pego aquela pilha gigante de roupa para passar, a primeira coisa que me vem na minha cabeça é a minha mãe passando roupa. Sabe, parece que eu tô conectada com ela. Eu ligo o ferro de passar, eu me conecto com a Silvia e tô ali. Então, ela mostrou no dia a dia isso, sabe? O cuidado que ela tinha com a casa. Roupa de cama. Sempre que ela viajava para comprar roupa para a loja, ela trazia enxoval e louça. Ela sempre gostou. Então, a gente se apaixonou. Meu irmão adora roupa de cama, toalha de banho. Porque a minha mãe mostrou isso pra gente. Ela apresentou esse cuidado. Tanto que eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis casar, era meu sonho. Eu lembro que a gente conversava com as minhas amigas e eu falava, eu quero ter 2 filhos antes dos 25. Elas falavam, meu Deus, tu é louca. Não consegui, né? Mas, enfim, era o meu sonho. Danilo não mudou de ideia? Não, ainda não. Danilo ainda não mudou de ideia. Ele se forma na faculdade no final do ano que vem. Já? E eu vou falar para ele, eu já falei para ele, nós vamos sentar e vamos conversar de novo. Terminando a faculdade, nós vamos ter essa conversa de novo. Que eu quero ter, com certeza, mais um aí, se ele... né? Mas não sou sozinha, né, Lu? Às vezes as minhas amigas falam assim, amiga, só depende de ti. Eu assim, não, o filho não é só meu. Claro. Eu que vou carregar, eu que vou cuidar um pouco. Mas até hoje a Helena acorda de madrugada, quem que ela chama? É o Danilo? Não sou eu. O pai. Então ele sente também, claro, sabe? Claro. Então eu respeito, assim. Tenho desejo, mas eu respeito. Mas, né, que bonito, Carol, você trazer essa questão, assim, do teu propósito ser uma coisa tão acessível, né? Porque às vezes as pessoas ficam buscando o propósito da vida em algo tão grandioso, aquela grande inovação que eu vou encontrar, e você encontrou o teu propósito em uma coisa que estava ali na tua frente, sempre, dentro da tua casa, sempre, né? Olha só que incrível. É que a gente não a gente não olha com cuidado, né? A gente não olha com cuidado, a gente faz tudo tão no automático hoje em dia. Vou estudar, vou fazer mais um curso. Eu quero ganhar mais. Sinto falta de ter uma renda extra, claro. Hoje em dia eu penso, né? Antes de comprar alguma coisa. Amordar, como é que tá o nosso orçamento. Só que dinheiro nenhum paga o que eu vivo dentro de casa. Não paga, Lu. Esse é o meu relacionamento com meu marido melhorou. Meu relacionamento com a minha filha melhorou. Ela vivia pra cima e pra baixo comigo. Tem que ir no brechó, eu levava ela. Às vezes ela falava, mãe, eu só queria ficar em casa pra brincar com os meus brinquedos, sabe? E hoje não, hoje ela tá ali, tô com ela. E esses dias aconteceu uma coisa bem interessante. Ela me pediu uma calça da moda. Calça da moda? Que é aquela calça jeans larga, sabe? Tá. Aí eu fui atrás da calça da moda. Eu só achava, assim, tipo, calças muito caras. Tipo, uma média de R$200. Eu falava pro Danilo, não, eu não vou pagar R$200 numa calça. Pra uma criança de 5 anos ainda, né? Não vai servir muito em breve. A gente compra uma calça pra gente, beleza? A gente vai usar por muito tempo. Agora é uma criança, né? Ano que vem já não serve mais. E daí eu comecei a chorar. Chegou um dia, eu comecei a chorar pra ele. Daí eu falei pra ele, se a minha mãe estivesse aqui, eu não ia pensar. Porque eu sempre recorria a ela. Mãe, eu quero comprar um negócio. Não, filha, compra, mãe dá. Ou, Lu, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, eu era a mais bem vestida. Eu tinha tudo. Todo mundo pedia roupa emprestada pra mim. Todas as roupas que eu queria, eu tinha. Por isso que eu, né, dizem que eu era muito mimada.
Ai, a minha mãe viajava. Ai, tá na moda... Agora tá na moda bota jeans, né? Bota... Não vi ainda. Bota com tecido jeans, assim. E já teve essa moda um dia. Eu lembro que a minha mãe foi viajar, ela trouxe duas, uma jeans escura e uma jeans clara pra mim. Então ela sempre me... E daí eu comecei a chorar e falei pro Danilo, cara, minha mãe me deu tudo e eu não consigo dar pra Helena. Sabe, eu fiquei com aquele peso, assim, eu conversava com ele. Será, amor, que é certo? Será que eu não deveria trabalhar pra poder, né, suprir essas necessidades que agora ela vai começar a ter? Que os desejos estão começando agora, né? E daí ele conversou, daí ele me mostrou assim, amor, quantas vezes tu foi no cinema com a tua mãe? Quantas vezes a tua mãe te pegou e foi passear num shopping um dia de tarde? Quantas vezes tu foi pra praia com a tua mãe? Aí eu parei pra pensar dele assim, a tua mãe fazia do jeito dela o que ela podia. Ela te dava tudo porque era a maneira que ela tinha de demonstrar que te amava, que tu eras importante. Agora, todo dia tu arruma a mesa pra Helena, tu arruma o cabelo dela pra ir pra escola, ela escolhe o penteado, tu faz, a Helena olha no celular, ai mãe, eu queria esse hoje. Aí eu faço, sabe aquele cuidado? A Helena entra de férias, Lu, eu e ela, a gente vai pra praia quase todo dia. Sabe, a gente tá passeando todo dia... Ai, vamos na casa de uma tia, vamos na casa de uma amiga, a gente tá toda a vida junto. E ele fala, é isso que ela vai lembrar. Tu foi no cinema com a tua mãe em 30 anos, uma única vez. Tu não passeava com a tua mãe. Então, eu acho que cada um se adequa, né, ao que pode. E tu acha que a Helena não vai lembrar? Pergunta pra Helena qual é a coisa que ela mais gosta de fazer. É numa sorveteria que tem perto da nossa casa, sabe? Que eu gosto de levar ela lá. Então, aí eu percebi. Depois encontrei a calça, mais barata, comprei, ficou toda boba com a calça. Mas é que tudo no cotidiano, Lu, tudo que acontece no dia a dia, assim, ó. A mesa que tu vai colocar, tipo, a minha mãe tinha que botar o pires e a xícara. Aí, de ti colocar na mesa uma xícara sem o pires. E todo dia que eu arrumo a mesa, eu penso nisso. Não gosto de tomar café em caneca. Caneca é para chá. Gosto de tomar um cafezinho na xícara. Então, tudo que acontece no dia a dia vai lembrar a pessoa que tu ama e que não tá mais aqui. E daí, o fantástico, né, disso tudo é de tu fazer que aquilo seja uma lembrança boa. Que aquilo não machuque, porque no início, só de tu pegar uma xícara, tu já tem vontade de jogar na parede, que aquilo ali lembra. Então, tu tem que se adequar todo dia com aquilo, com as lembranças, e principalmente quando é pessoas que a gente perde, que é do dia a dia. O meu irmão sofreu com a morte da minha mãe, com toda a certeza do mundo, mas de um jeito diferente. Eu fiquei 6 anos casada e não cozinhava em casa. Eu almoçava todo dia com ela. Eu tomava café todo dia com ela. Então eu tive que aprender tudo de novo. Porque ela me supria em tudo. E agora é comigo. É só eu. Então tudo lembra. Tudo. O pijama. O Danilo tava brincando comigo esses dias. Meu Deus, amor, pra que passar um pijama? Porque tu vai dormir, o pijama vai amassado. Assim, não, meu Deus. Deus me livre de dormir com um pijama sem passar. Sabe? Então é o diário. É diariamente, é em tudo. É desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Tudo lembra. Eu acho que só não é assim se é uma pessoa que tu não convive. E se tu perde uma pessoa que tu não convive, tu não vai sofrer tanto. Uhum. Então, tem isso, assim. E daí tem coisas que vai te machucar. Como o vídeo da oração. Aquilo ali acabou comigo. Eu fiquei muito mal. Mas podia ser outra coisa que não me afetasse, que aquilo ali fosse
né? Se tornar uma lembrança boa, trazer uma lembrança boa. Aquilo ali mostrou a falta de uma coisa que só ela podia fazer. Ninguém mais. E assim, né, Elô? Mãe é colo. Tu perde uma mãe, tu perde o chão. Tu perde tudo, tu perde o colo. É a primeira perda, né, que tu não tem pra onde correr. Pra onde que eu vou correr se a minha mãe não tá aqui? Ela que ia me abraçar, ela que ia me levantar. Eu lembro quando eu tive a minha primeira depressão, meu Deus, ela ficava horas abraçadinha comigo no sol, pegava um solzinho na frente da loja, assim, a gente ficava ali na frente da loja abraçada horas, sabe? E ela conversava comigo e tentava entender o que estava acontecendo. Então, tu viver tudo sem ela, né? Sem aquela pessoa que é o teu suporte, eu acho que é muito difícil. Por isso que depois de 3 anos ainda é difícil. E eu acho que vai ser para sempre assim. Não cura. Não adianta falar que vai curar, não vai curar. Não existe. Para isso não existe cura. A gente aprende, cada um de um jeito, de uma maneira. Tem pessoas que não gostam de falar. Essa foto da minha mãe teve na minha geladeira todos esses anos. O meu irmão, todas as vezes que ele chegava na minha casa, ele nem olhava para minha geladeira. Ele não gosta de ver vídeo, não gosta de ver foto, é o jeito dele. E eu já gosto de estar falando, de ver vídeo, de falar, de lembrar. Aí, esses tempos, faz o quê? Uns 2 meses, um pouquinho mais. Ele foi deixar o Francisco lá em casa um dia, daí ele olhou para a geladeira e ele falou assim, meu Deus, como a mãe tá bonita nessa foto, né? Pensei assim, alguma coisa mudou aí dentro. Sim. Porque, né, pra ter acontecido, ainda comentei com a minha cunhada, eu disse, tu não vais acreditar o que aconteceu. O Guiba esteve lá em casa e falou da foto da minha mãe. Ela disse que tinha acontecido algumas coisas lá na casa dela e tal, porque o Francisco, meu sobrinho, ele era menor ainda que a Helena. Então, teve menos tempo ainda com a minha mãe, né? A Helena ainda, às vezes, lembra de alguma coisa. Esses dias ela viu uma gaita de boca e dela falou, mãe, eu tinha uma gaita dessa lá na casa da avó Silvia, né? Eu falei, tinha. Sabe? Ela tem uns flashes, assim. E um dia a gente estava lá na casa do meu irmão fazendo um almoço e o Francisco falou da avó Silvia. Eu e a minha cunhada até olhamos, que estranho, né? Porque ele não fala nada. Aí as lágrimas já vieram no olho. Eu pensei, ela deve estar aqui feliz, né? De estar todo mundo junto. Então, sempre, sempre, sempre vai ter alguma coisa que vai lembrar, que vai te tocar e que vai te aproximar da pessoa que tu perdeu. E daí tu tem que lutar muito, cuidar muito, para que aquilo ali não se torne uma coisa difícil, uma coisa ruim que traga sofrimento. Porque eu acho que, além de tu já lidar com a perda, né, de tu não ter aquela pessoa e ainda tu ter que lidar com o sofrimento... É que são coisas diferentes, né, Carol? A dor da perda é uma coisa, o sofrimento que a gente potencializa é outra, né? E eu sou muito de... Tudo pra mim é mais potente, sabe, Lu? O Danilo fala assim, tu puxa, tu atrai, sabe? Não é amor, é que, tipo, eu sinto as coisas de uma maneira diferente. Pra mim, tudo me toca mais, sabe? Se eu vejo, não sei, uma amiga precisando, eu não consigo deixar... Só tá avisando que tá acabando. Eu não consigo deixar aquilo passar em branco, sabe? Eu sou obrigada... Eu sofro, eu choro, o Danilo fala, meu Deus, mas o problema é dela, amor. Tipo, brigou com o marido. Mas aquilo ali é ela que tem que viver, ela que tem que sofrer, ela que tem que lidar. Não, eu vou dormir, eu não consigo dormir, eu tenho crise de ansiedade, eu fico pensando, meu Deus, o que a minha amiga tá passando, sabe? Tudo. É emocional, né? É. Mais emocional do que racional. Exato. E daí, tipo, eu acho que o luto pra mim, assim, foi muito, muito intenso, porque eu já sou de sentir muito, sabe? Mas eu acho bem importante tudo que tu trouxe, assim, Carol. Principalmente nesse final, quando tu fala sobre que isso sempre vai estar aí. E realmente sempre vai estar aí. E a gente fala na psicologia que tem 2 momentos que a gente vai viver no processo do luto.
Primeira fase é o luto agudo. É o momento, aquele momento de que eu quero gritar, não vejo mais sentido na vida, eu quero morrer. Isso é o luto agudo, é o momento em que é como se tivesse uma venda preta nos teus olhos e tudo que você vê é escuridão. Parece que não tem mais nada, né? As pessoas podem te dizer, o dia tá lindo, o céu tá florido, né? O jardim tá florido, você vai dizer, eu só vejo escuridão, não vejo nada além disso. Então, isso é o luto agudo, é uma fase do luto que a gente vai passar ali nos primeiros meses, né? Ali, às vezes até no primeiro ano a gente ainda vai passar por isso. Eu acho que o primeiro ano, Lu, é muito decisivo, sabe? Eu acho que é o primeiro dia das mães. Eu lembro do meu primeiro dia das mães, eu tava pra morrer. Aí no segundo já foi um pouquinho mais fácil. Agora já tá bem mais tranquilo. Então, é o primeiro dia das mães, é o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, primeira Páscoa. Tudo é a primeira vez sem aquela pessoa. Então, o primeiro ano realmente... É sempre muito difícil. E aí, depois a gente chega nesse momento que você tá hoje, que é o que a gente chama de luto integrado. E esse luto integrado, ele não acaba. Por quê? Porque a Silvia sempre vai estar dentro de você, as lembranças, as memórias, as saudades. Então, claro que vai ter momentos que isso vai ativar mais e tem momentos que aquilo vai ficar mais quietinho. Mas ele tá dentro de você porque faz parte da tua experiência de vida. Então, não tem como a gente pegar uma borrachinha e apagar, né? Então, se eu dissesse hoje pra ti assim, Carol, eu tenho uma pílula aqui e você tomar essa pílula, você não vai mais sentir nada relacionado ao luto. Mas você também vai esquecer tudo que você tem com a Silvia. Você tomaria? Nunca. Nunca. Não tomaria, né? Porque é isso, e sempre vai ser isso. Porque essa saudade, essa dor é sobre o amor vivido. Então, por isso que a gente nunca quer esquecer. Então, por isso que o luto integrado, ele sempre vai fazer parte da nossa vida. E aí, por isso é anos, né? Isso é pra vida mesmo, porque a lembrança sempre vai ter aquela, eu queria ela aqui, eu queria ela ver. A Helena pode fazer 15 anos, a Helena pode casar, você vai dizer, eu queria minha mãe aqui. Esse pesar, né, da falta do outro sempre vai ser presente, mas aprender a conviver com isso e não fazer disso a paralisação da nossa vida é o caminho que a gente precisa encontrar, que é o que você falou, né? Assim, é você fazer disso um vínculo de amor, um vínculo de lembranças boas, de saudade, e não de dor, de pesar, aquele pesar, né, que não te deixa fazer nada. Então, esse é um movimento que eu acho que você conseguiu fazer muito bem, né? E aí essas recordações, essa saudade, essa falta, essa é realmente aquilo que a gente vai precisar continuar sentindo sempre, porque diz do amor, diz da presença, né? Tem que aprender a trabalhar isso, né? E é um processo, não tem jeito, não tem pressa, né? Por isso que quem tá em casa, né, não tem pressa. A Carol tá aí há 3 anos aprendendo. Processo, 3 anos. E aprendendo, né, Carol? Todo dia. Se eu conversar contigo daqui a 5 anos, você vai ter aprendido outras coisas nesse processo, porque imagina, é um processo. Semana passada que eu tirei a foto dela da geladeira, conversava com ela todo dia na geladeira. Todo mundo fala pra mim, tu não sonha com a tua mãe porque tu não deixa ela ir embora. Ela tá presa porque tu vive chamando ela. Ô mãe, me ajuda. Ô mãe, desculpa. Ô mãe. Mas é o momento, foi o momento do teu coração de dizer, agora, né, é isso. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, quando eu tenho que fazer isso? Tem uma data? Tem a data que você sente assim, é a hora. Né? Eu sinto que eu consigo. Esse é o momento da gente fazer. Sem pressa e sem cobranças, mas a gente vai fazendo no nosso tempo, né? Eu faço muito isso, sabe? Se é pra fazer, se eu tô a fim de fazer, eu faço, senão eu não faço. E a foto ia ficar lá por 10 anos se eu quisesse, sabe? É isso, não tem regras. Não. O que tem é aquilo que nos faz bem. Esse é o ponto. Faz mal, tem que mudar. Exatamente. Né? Faz bem, mantém, né? Quero usar o brinquinho da minha mãe, me faz bem, usa, fica à vontade, tá tudo certo. Não pode fazer mal, né? É isso se mesmo. Fizer mal, já... Ai, Carol, adorei tanto o nosso papo. Obrigada por ter vindo, minha querida. Obrigada pelo convite. Fiquei muito, muito feliz de te amo falar dela. E agora, imagina, quantas pessoas vão conhecer a Silvia através dos teus olhos. E eu gosto muito, Lô, assim, ó, de falar para as pessoas, assim, ó, quando alguém, né, assim, próximo a mim perde alguém, eu só falo assim, ó, te permite sofrer, te permite chorar, te permite ficar em cima da cama e não querer fazer nada, porque vai passar.
E se tu for muito forte, a conta vai chegar. Ela chega para todo mundo. Pode demorar anos, mas vai chegar. Então, se tu tá afim de chorar, chora. Se tu tá afim de não fazer nada, não faz. Porque tu fazer, levantar da cama, se maquiar, botar uma roupa, porque a vida tem que continuar, tá muito errado. A gente não tem que fazer as coisas porque tem que ser feito. Tem que fazer porque a gente quer ou não fazer. Perfeito. Então, eu acho que é permitir sentir intensamente tudo que o coração tiver ali, ó. Quero chorar, quero gritar, não quero fazer nada. Perfeito. Com esse recado da Carol para você que está aí em casa, a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. Obrigada pela companhia. Não esqueçam de compartilhar o episódio com todo mundo que você sente que faz sentido para você. Curta e comenta aqui embaixo o que você achou do episódio de hoje. Um beijo e até o próximo.